Olá, namastê, tudo bem? Então, voltando a falar um pouco de yoga, né? Falando de yoga aqui, nosso segundo encontro aqui dessa compiladinha de vídeo que eu vou fazer para a gente conversar um pouco sobre o que é o yoga, principalmente o Hatha Yoga, né? Que é isso que a gente pratica aqui no Sampradaya, né? Na última vez a gente conversou um pouquinho sobre como se chama, né? O yoga, como se diz, como se fala, né? Também falando sobre a origem do yoga, né? Sobre para que serve o yoga na nossa vida, né? Tudo para que serve, para que podemos aplicar o yoga, qual é a função dessa prática, desse estilo de vida, né? Que é o yoga, qual a função dele, para que ele serve, né? Falamos disso e hoje a gente vai explicar um pouquinho de onde vem, como é que ele chegou até nós, né? Como é exatamente. E para isso a gente vai precisar falar dos Sutras de Patanjali, tá? Patanjali é apelidado como pai do yoga, embora tenha esse apelido, pai do yoga, né? Patanjali não criou o yoga, ele apenas compilou as principais características do yoga e colocou escrito. O yoga até então, até Patanjali, era passado tradição oral de mestre para discípulo. Chamamos de Sampradaya, né? Essa tradição professor-aluno, professor-aluno. Essa tradição oral e era passado de mestre para discípulo, até que Patanjali resolveu escrever o yoga. E ele separou o yoga, né, num nome muito comum, que a gente costuma utilizar, em Ashtanga. Né? Ashtanga significa Ashta, é o número 8, Anga, membros ou partes. Ele dividiu o yoga em 8 partes. Essas 8 partes, elas são praticadas dentro de uma prática de yoga. Tá? Toda vez que a gente está fazendo essa prática de Hatha Yoga, né, a gente vai estar utilizando desses 8 angas. Um yogi utiliza desses 8 angas, dessas 8 partes, em toda a sua vida, não só no momento de prática, não só na tua 1h30 de aula, né, mas também em toda a sua vida ele acaba por utilizar esses recursos citados por Patanjali no Yoga Sutra de Patanjali. Tá? Então, são as 8 partes, né? Os yamas e niyamas. Yamas e niyamas são códigos de ética e conduta de todo praticante de yoga. Né? Os yamas são nossos deveres para com os valores universais, né? Para a conduta com o universo, com os outros, com a relação com o universo. E os niyamas são condutas internas, são coisas para conosco, que devemos fazer para conosco, para que possamos nos relacionar melhor com o universo também, tá bom? E aí temos os asanas, né? O terceiro deles são os asanas. Asanas, para quem já pratica yoga, são as posturas, né? As posturas que a gente executa durante as aulas. Nesse momento eu estou no asana, né? Um asana chamado Siddhasana, né? Postura da perfeição. Quando a gente põe um pezinho no colo aqui, mantém a coluna ereta, temos aí o Siddhasana, tá? Temos os pranayamas. Pranayamas, controle da respiração, tá? Ou, mais propriamente dizendo, o controle do prana, que é a nossa energia vital, através da respiração, tá? Temos também dharana, dhyana e pratyahara, tá? Mas esses 3 compõem a meditação, tá? Dharana, Dhyana e Pratyahara são a meditação. Ela é composta dessas 3 partes aí. Quando a gente for falar de uma por uma, a gente vai chegar nela e a gente vai explicar direitinho o que é cada uma delas. Tá? E Samadhi. Samadhi é a compreensão, o vislumbre, a contemplação. Tá? É quando você se percebe como é, quando você consegue enxergar a sua verdadeira natureza. Aí temos o Samadhi, né? É muito comum confundirmos Samadhi com iluminação, com liberação, tá? Não tem uma coisa a ver com a outra. O Samadhi, ele é um estado mental, tá? Onde percebemos a nossa natureza e temos um contato com ela. É um estado mental atingido com muita meditação.
atingido com a prática constante de meditação e com a boa prática da meditação, né? Quando você realmente medita e chega nessa boa prática da meditação, você alcança esse samadhi, né? Então, esses são os 8 angas, as 8 partes do yoga, tá? A gente vai falar de um por um. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar desses 8 angas. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Se inscreve aqui no canal do Falando de Yoga e clica no sininho para você receber uma notificação toda vez que a gente lançar um videozinho novo aqui, tá bom? Espero ter sido claro. Qualquer coisa, pode mandar a perguntinha que eu respondo todos vocês aí. Namastê, até o próximo encontro.